Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao Papo Familiar, o podcast da Policlínica Familiar. Esse é um espaço reservado para a gente discutir sobre saúde, trazer sempre informações de qualidade, baseado em evidências. E para estrear esse projeto num mês tão importante que é o Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização sobre a fibromialgia, o lúpus e o Alzheimer, eu trago aqui o Dr. Lucas Castro. O Dr. Lucas, que é médico reumatologista, formado pela Escola Baiana de Medicina, fez residência no Hospital das Clínicas de Salvador e pesquisador em esclerose sistêmica. Dr. Lucas, seja muito bem-vindo e obrigado pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigado, Jesse. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco sobre minha especialidade e sobre cuidados de saúde em geral, e desde já parabenizo pela iniciativa do podcast. Eu acho que cada vez mais essas informações vão chegar aos nossos pacientes e a gente vai contribuir para um maior cuidado de saúde com eles. Então, vamos nessa. É isso, esse é sempre o propósito, né? Levar informação para quem precisa, para ter um acompanhamento de qualidade, né? Doutor Lucas, a gente sabe que as dores crônicas, elas estão relacionadas muito às doenças autoimunes, né? Qual que é a diferença entre uma dor comum e uma dor relacionada a uma doença autoimune? Olha, Jéssica, essa é uma pergunta bastante comum nas consultas que a gente realiza assim, no âmbito da reumatologia, tá? Uma dor que piora com o movimento, ela geralmente é uma dor de caráter mais mecânico, ou seja, ela fala mais a favor de um desgaste de uma articulação ou de uma causa que envolve mais músculo, tendões, e que tem por detrás uma causa mais relacionada ao movimento em si, não a uma doença autoimune por detrás. Agora, se você chega e fala assim para mim, Lucas, eu tô com uma dor que ela melhora quando eu faço uma atividade, por exemplo, que tem rigidez, uma dor que tem uma rigidez nas articulações logo pela manhã, essa é uma dor que chama atenção para ser uma dor de caráter que a gente chama inflamatório, né? Então essas características dessas dores chamam muita atenção do reumatologista quando a gente vai fazendo as perguntas e vai diferenciando ali no meio da entrevista, da anamnese com o nosso paciente. E aí nós temos que fazer outras perguntas que vão além das dores, não é mesmo? No caso, se o paciente tem febre, no caso, se o paciente ele tem uma perda de peso, se ele tem alguma lesão de pele. Aí é um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta. Então, assim, é muito comum que às vezes o paciente que só tenha lúpus, no momento, ele só vai abrir num quadro com dores articulares e que vão ter essas características inflamatórias. Exatamente. E aí vale lembrar que muitas vezes não vem só dor articular, né? Vem um quadro com lesões cutâneas, lesões vermelhas, vem febre, vem perda de peso, por exemplo, vem alopécia, que é a queda de cabelo, né, de forma involuntária, aftas na boca, né, a gente chama as úlceras orais, né, principalmente nessa região de cima da boca, essa região mais dura, que a gente chama de pálato. Então, assim, é tudo na investigação do reumatologista, a gente juntar essas peças do quebra-cabeça para a gente chegar no nosso passo primordial, que é diagnosticar esse nosso paciente que vem na consulta. E que é bastante desafiador, né? Que a gente sabe o quão complexas são as doenças autoimunes, essas peças do quebra-cabeça, às vezes elas não juntam, né? Exato. No primeiro momento. Eu acho que é isso que faz a especialidade tão bonita, né? Essa complexidade que ela... Reumato, assim, para mim foi uma paixão à primeira vista, né? Assim, eu sabia que eu queria uma especialidade clínica, escolhi um hospital de referência para fazer essa minha formação, que foi no Hospital das Clínicas aqui de Salvador, que atende pacientes do estado inteiro. Referência, né? Referência, os pacientes mais complexos do estado estão no nosso hospital. E durante a clínica médica, na formação dos 2 anos prévios à reumatologia, eu pude conviver dentro do hospital com esses pacientes internados, eu vi o quão complexo era tratar desses pacientes, o quanto que eles precisam da avaliação de qualidade e o quanto que um diagnóstico precoce, né, ele é fundamental no ganho de qualidade de vida, além do diagnóstico e tratamento, mas identificar cedo,
né? Então, assim, diagnóstico precoce pode mudar perfeito. o panorama, né? Exatamente. E você teve uma experiência fora daqui do Brasil também, não foi, doutor? Dentro da residência, eu acabei me interessando um pouco mais sobre os pacientes sobre esclerose sistêmica, que é uma doença rara dentre as doenças da reumatologia, que algumas já são meio raras. A esclerose sistêmica ela ganha destaque porque ela tem essa característica de não ser tão comum igual as demais doenças da reumatologia. E, diante disso, eu iniciei os projetos de pesquisa junto com alguns colegas e com alguns professores. E aí, em novembro do ano passado, 2025, eu decidi dar um passo a mais, né? Além das pesquisas que eu já estava desenvolvendo. Eu escolhi fazer um estágio de 6 semanas num centro de referência. E aí, um centro de referência nessa doença, né, especificamente. Então, eu fui lá para o Hospital São Rafael de Milão. E aí eu pude conviver lá com um centro que ele é referência mundial no assunto e refinar um pouco mais sobre os meus conhecimentos e trazer esses conhecimentos para a gente aplicar na nossa população que precisa muito, né, dos cuidados de reumatologia. Que incrível, doutor, que bagagem, gente. Realmente, a gente sabe que essas doenças, elas são consideradas raras, né? Mas a gente tem percebido, notado um aumento dessa incidência. Por que isso tem acontecido, doutor? É uma excelente pergunta, Jess. Tem até um ponto de vista para a gente olhar essa pergunta sobre outra ótica, assim. Será que elas são raras mesmo ou será que elas nunca tiveram a atenção necessária para que alguém olhasse com carinho, ter um olhar mais apurado para poder realizar esse diagnóstico? Então, muita coisa que eu aprendi, inclusive durante minha formação, é que muitos desses pacientes, eles chegam pra gente com um diagnóstico tardio, cheio de sequelas. Então, assim, quando você já tem um quadro muito bem configurado, cheio de sequelas, de marcas fortes da doença, na pele desse paciente, estigmatizado, exato, nos órgãos desse paciente, você acaba que você fica fácil de identificar depois de um tempo. Mas o saber desde o início, parece que tem uma doença autoimune ali, vamos investigar melhor. Eu acho que é esse ponto que a gente está aqui para construir, que esse diagnóstico precoce, às vezes, ele amplifica e esse olhar com mais cuidado, ele permite com que a gente, às vezes, identifique essas doenças que são subdiagnosticadas. Exatamente. E que a gente considera elas como raras, mas muitas vezes elas estão aí, espalhadas e muitas vezes sem tratamento adequado. Então, eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas até faleceram ou têm sequelas de doenças que até hoje não foram diagnosticadas. Sem um diagnóstico claro, exatamente, né? Eu acho que é muito mais uma limitação no diagnóstico do que relação com essa questão de ser raro ou não, né? Exato. Não é tão raro, não é tão raro diagnosticado. Assim. Basta ter um olhar. E assim, eu acho que como a reumatologia é uma especialidade que junta conhecimentos de todas as outras especialidades, porque a gente tem que se perguntar sobre todos os sistemas, o sistema nervoso, o sistema da pele, o dermatológico, sistema hematológico, a gente também tem que olhar nos exames como é que estão as células do sangue. Sim. Então, assim, as doenças do trato gastrointestinal, muitas vezes de curso autoimune, elas começam com, às vezes, alguma manifestação articular, às vezes pode ter alteração associada. Então, assim, basta que a gente saiba olhar com um pouco mais de cuidado, né? E às vezes a gente vai estar proporcionando ao nosso paciente uma maior qualidade de vida com tratamento precoce, com o aconselhamento da doença. Então, assim, eu acho essa parte a parte mais bacana, assim, de estar podendo mudar a história dos nossos pacientes. Mudar o desfecho. Perfeito, doutor, perfeito. Quando a gente fala sobre fibromialgia, ele é um diagnóstico clínico ou existe algum exame que nos direcione para esse diagnóstico? Olha, Jess, essa é uma pergunta também campeã aí nas consultas, nas redes sociais, que é justamente como é que eu vou diagnosticar a fibromialgia? Então, assim, a fibromialgia, ela não tem nenhum exame, igual um exame de sangue que a gente vamos dosar o quanto que essa pessoa tem de fibromialgia. Não existe, tá? Então, assim, o diagnóstico da fibromialgia, ele é clínico, né? Mas, assim, até pra gente introduzir um pouco, né, assim, o que é a fibromialgia, né? Sim, uma doença que manifesta-se com dores. Essas dores podem ser articulares, musculares, na região onde não é dobra de articulação, né, não é na junta especificamente. Pode vir com outras dores crônicas, como enxaqueca, dor na região que a gente chama de temporomandibular, ATM, né? Então, o paciente que às vezes tem dor na mastigação também. Paciente que
tem um quadro de ansiedade, depressão associada a essas dores e que é potencializada essas dores por conta, de às vezes, de um quadro ansioso mais descompensado ali, sem um tratamento adequado. E também pode ter outras manifestações gastrointestinais também. A síndrome do intestino irritável, por exemplo, que é quando o paciente ele alterna entre diarreia e obstipação, aquela prisão de ventre alternada com diarreia e uma dor abdominal que não tem nenhuma alteração nos exames. Isso é visto com frequência também em associação a todo esse quadro. E assim, um dos sintomas marcantes assim, da fibromialgia é a fadiga, né? Então assim, o paciente ele vem muito com essa fadiga, alteração do sono, ou ele dorme demais, ou tem dia que ele vai ter insônia e vai dormir de menos. A gente sabe que caminha lado a lado, né? Dor, sono e ansiedade junto com a fibromialgia, né? Exatamente. Então, assim, quando alguém pergunta, voltando ao início da pergunta, né? Quando alguém perguntar para você, fibromialgia, tem algum exame que mostra que o paciente tem fibromialgia? Não, ó, gente, o diagnóstico ele é totalmente clínico, né? O reumatologista ele avalia, conversa com você, vai conversar sobre os seus sintomas, vai ver o padrão de evolução desses sintomas, vai ver também como que esses sintomas podem se diferenciar daquelas características de uma dor mais inflamatória, uma dor que sugira alguma patologia autoimune por detrás. E o reumatologista ele vai juntar as peças desse quebra-cabeça para poder, enfim, no final das contas, chegar a um diagnóstico mesmo, se é fibromialgia ou não. Entendo. A gente ainda aplica aquela escala de dor generalizada, doutor Lucas? Antigamente tinha chamados os tender points, né? Isso não se faz mais, Isso não se faz mais, não é. Então, assim, é uma avaliação ali de acordo com os sintomas, mas não leva em consideração nenhum tipo de escala para graduar sintomas, até porque o diagnóstico vai além do que uma escala, né? Vai de uma observação e um olhar apurado do especialista. Então, gente, se vocês tem fibromialgia, tem esse diagnóstico ou suspeita desse diagnóstico, procure um médico reumatologista, que ele é o médico capacitado para poder te acompanhar nesse caso, nessas questões relacionadas a essa doença. Inclusive, existem outras doenças, né, doutor Lucas? Sim. Né, que o médico reumatologista, ele cuida. Quais são essas doenças, doutor Lucas, que a gente sabe que é tratado pelo médico reumatologista, as mais comuns que a gente vê? Olha, Jesse, muita gente às vezes não sabe todas as doenças que o reumatologista trata, mas são mais... São muitas. Assim, catalogadas, são mais de 100 doenças que são de cunho, assim, de origem reumatológica e que também o reumatologista acaba tratando, né? Eu vou citar uma das mais comuns, né, que são as que geralmente aparecem mais no consultório e a galera que está em casa aí, enfim, se souber de algum vizinho, um parente que às vezes tem a doença e não está acompanhando, já pode encaminhar para o reumatologista para poder fazer a avaliação e acompanhamento, tá, galera? Artrite, e aí tem várias artrites, né? Artrite reumatoide, né? As espondiloartrites, que são as artrites que acometem a coluna, né? E a bacia, por exemplo, né? Que são a antiga espondilite anquilosante, que hoje já temos uma troca na nomenclatura de acordo com as recomendações novas. Nós também vamos ter, entrando também nessa parte de artrites, a artrite psoriásica, ou seja, aquele paciente que tem psoríase e que está com dores articulares. Aí tem ali um sinal de alarme, tá? Um sinal de alerta pra gente dar uma olhada como é que tá a saúde desse nosso paciente se não tem a possibilidade de ser uma artrite psoriásica. Muitas vezes esse paciente procura um médico ortopedista, um dermatologista e fica um pouco sem saber, né, qual que é o real diagnóstico, porque não sabe, não é direcionado para o médico correto, que é o médico reumatologista, né, Exatamente. doutor? Então, assim, da parte das artrites, essas são as principais, e aí vem as outras doenças que a gente chama de doenças do colágeno, né, em que tem uma carga de anticorpos que mexe um pouco mais ali com algumas células específicas do sistema imune. Aí temos o lúpus, que é caracterizado principalmente por manchas, né, nessa região aqui, malar, né, que chama essa região aqui próxima do nariz, abaixo aqui dos olhos, né, que pioram a exposição solar, né, exatamente nessa associação, né, da asa de borboleta, porque realmente assemelha-se, né, às asas de uma borboleta de um lado e de outro. A dermatomiosite, que são as miosites, são as doenças que acometem
comprometem tanto a pele, com manchas na pele, quanto com fraqueza muscular. Então, esses pacientes, eles vêm, às vezes, com dificuldade, às vezes, de pegar objetos no alto, sei lá, esticar uma roupa no varal. Às vezes, o paciente não consegue, e começa com essa restrição inicial a certos movimentos do dia a dia mesmo. E que, às vezes, você fica falando, não... Diagnosticado como bursite, como tendinite, exato. Negligenciado, e quando a gente vai avaliar, tem doença do músculo, tem uma base autoimune ali por detrás que necessita de um tratamento específico para isso. E a própria esclerose sistêmica, que a gente já comentou aqui mais cedo, a esclerose sistêmica, você tem uma deposição de colágeno de forma mais acentuada na região da pele. Essa pele, ela perde elasticidade. E com a perda dessa elasticidade, você começa a fazer fibrose. Então, a pele, ela vai ficando dura. E alguns órgãos dentro do corpo também. Então, assim, pode ficar o pulmão, coração, até o próprio trato gastrointestinal, então esôfago também. Então, assim, é outra doença que também que é que eu tô mais inteirado por conta da pesquisa, assim, né? Sim, então, assim, sim. Mas é uma outra doença que o reumatologista também acompanha no consultório. Realmente muito pouco diagnosticado ainda. Exato. Paciente que tem gota também, né, que é chamada doença dos reis, né, que é o acúmulo do ácido úrico no sangue, que esse ácido úrico ele se deposita como na forma de microcristais dentro da articulação, especialmente, olha lá, vale a dica, hein, especialmente no dedão do pé. Isso. É o local de preferência do acúmulo dos cristais de gota. Então, sempre lembrar daquele seu tio que toma cervejinha, come churrasco no final de semana, ele, se ele tiver com a dor na articulação, principalmente vermelho, no dedão do pé vermelho doendo, pode ser que ele tenha gota, tá? Então, assim, vai precisar de uma avaliação também pra gente diminuir esses níveis de ácido úrico e tratar a articulação para que a gente não tenha a formação dos tofos, né? Que é a forma a parte mais avançada da doença, a parte mais deformante do quadro. E outra doença que até outros especialistas acompanham, mas que o reumatologista também sabe, tá? E que é pouco divulgada, que é a osteoporose, tá? Olha só, tá então, vendo assim, aí, pessoal? Todo paciente toda mulher na pós-menopausa, no período perimenopausa, tem que fazer uma avaliação densitométrica, tá, Jéssica? Tem que fazer a densitometria óssea, Tem que fazer a densitometria óssea e a gente tem que fazer um rastreio populacional, e não só mulheres, tá? Homens acima de 70 anos também tem que fazer densitometria óssea. Os riscos de fratura nessa faixa etária são altos, e fratura a gente sabe o que pode acontecer, né? Exatamente. Então, assim, fratura, quedas com fraturas levam à incapacidade, à imobilidade, ao maior risco desse paciente evoluir, inclusive com óbito por conta de uma queda com a fratura. Com trombose, né? Exatamente. É verdade. Um quadro mais incapacitante. Então, assim, o reumatologista ele também trata. Claro que vão ter quadros de osteoporose mais brandos, que a gente trata com comprimido, mas às vezes tem uma osteoporose mais severa, em que você tem que fazer medicamentos que chamamos de medicamentos biológicos, para você acabar modulando a formação desse osso de outra forma, ou inibindo a reabsorção desse osso para que ele não fique frágil, né, poroso. Sim. Então, assim, o objetivo, assim, a gente volta para aquele início da conversa, né? O objetivo é a gente fazer essa avaliação quanto antes, melhorar a qualidade para melhorar a qualidade de vida, oferecer um tratamento precoce e a gente evitar que esse paciente tenha uma sequela lá na frente e que essa sequela seja incapacitante para a vida dele. Porque a gente quer que todo mundo, no final, chegue lá na sua idade senil, né, na sua idade um pouco mais avançada, e que tenha qualidade de vida. Funcionalidade, né? Não fique dependendo dos outros para fazer uma atividade. É verdade. Então, assim, isso passa todo por um planejamento de saúde. Claro que o trabalho com geriatra é fundamental. É multiprofissional, mas o reumatologista, ele também tem um olhar especial para essa questão. Já que a gente, claro, a gente trabalha com um paciente com sintoma de dor, mas vai um pouco além da dor, né? É um paciente que vai ter uma doença do músculo, é uma doença do osso, do tendão e das cartilagens. Então, o reumatologista, ele acaba que compreende todas essas doenças que passam por isso, e a osteoporose não é diferente. Perfeito. Você faz até alguns procedimentos, não é, doutor Lucas? Sim. Infiltração. Sim. A gente sabe que o paciente que tem uma articulação inflamada, que a gente já está tratando com algum outro medicamento, por exemplo, paciente com artrite reumatoide, a gente vai visar diminuir a inflamação naquele momento. E muitas vezes uma ferramenta, né, uma estratégia que a gente utiliza
para que haja uma melhor resposta dessa articulação ao tratamento, é fazer as infiltrações com corticoide. E em alguns casos, quando não tiver tanta inflamação, tiver mais um desgaste, que isso é principalmente nos pacientes com artrose, né, que é chamada osteoartrite, né, popularmente chamada como artrose, a gente pode usar também ácido hialurônico como infiltração. E aí, assim, é um leque enorme de locais que podem acometer. A gente pode fazer infiltração no ombro, a gente pode fazer infiltração na articulação do joelho, na região do tornozelo, cotovelo, nos dedos das mãos. Então, assim, depende do que aquele paciente vai estar apresentando pra gente. E tem uma boa resposta, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que é um tratamento que ele é adjuvante ao tratamento de base do paciente. Sim. E que esses pacientes, eles podem ficar, inclusive, mais que 6 meses, 1 ano, sem uma nova infiltração, se a gente fizer todos os cuidados que a gente explica no pós-procedimento, né? A gente pode estar prolongando o efeito dessas medicações nas articulações, fazendo com que esse paciente precise cada vez menos dessas medicações de forma sistemática e que ele ganhe qualidade de vida, novamente voltando no nosso tema principal, Sempre ganhar a qualidade de vida, né? Então esse paciente ter mais mobilidade, você não ter mais tanta dor para subir uma escada, né? Não ter tanta dor para você fazer uma caminhada para ir ali comprar um pão na padaria. É verdade, a gente sabe da importância da atividade física, mas às vezes a limitação por conta da dor é tão grande que esse paciente, essa pessoa não consegue fazer atividade, né? Não consegue mesmo, assim, o paciente vai falando, tô travado. E realmente a doença incapacita mesmo. Porque assim, a gente fala de mobilidade, né? Tudo que envolve articulação, músculo, ele movimenta. É o seu esqueleto, né? É sua armadura, né? Então assim, se você tem alguma doença que tá lhe atrapalhando você se movimentar, cara, isso lhe atrapalha, assim, pra você desenvolver qualquer coisa, dentro de casa, fora. Por isso que fora. impacta na saúde mental, né, de uma forma tão significativa. Então, assim, não tem como a pessoa ficar 100% bem se sabe que ela não tá conseguindo se movimentar, que ela não tá conseguindo fazer uma atividade que às vezes ela sempre fez durante a vida e que, por conta dessa doença na articulação, por exemplo, ela não consegue desempenhar. Então, isso realmente pode interferir, sim, no estado da saúde mental. E não é incomum, tá, Jesse? Vários pacientes têm doenças reumatológicas e acompanham, junto com essa doença reumatológica, um quadro de ansiedade, psiquiátrico, uma depressão. Então, assim, é bom a gente sempre ficar atento nisso, porque esse acompanhamento, tanto com psicólogo, psiquiatra, muitas vezes, às vezes o paciente vem se questionando na consulta com o psiquiatra de ansiedade, e aí essa ansiedade está ali associado ao quadro de dor. Uma coisa, então assim, esse é um recado aqui para os psiquiatras também, tá? Eu sei que vocês atendem muitos pacientes com fibromialgia no consultório, e eles precisam às vezes de avaliar se tem alguma causa secundária, alguma outra doença reumatológica por detrás que esteja associada com fibromialgia, que às vezes a gente fala assim, você tem fibromialgia, beleza, aí vamos cuidar da fibromialgia, mas às vezes por detrás da fibromialgia tem alguma outra doença reumática, alguma artrite. Então, né, isso aqui é coisa que vem, tipo assim, é fichinha, assim, é batido já no consultório. Paciente com artrite psoriásica, muitas vezes é acompanhado a vida toda por fibromialgia. Às vezes não abre um quadro de pele, você pode ter somente, às vezes, uma lesão na unha, uma lesão discreta que às vezes nunca consegui identificar, mas que se associa à fibromialgia e esse paciente vem estigmatizado a vida toda com outro diagnóstico, sendo que, na verdade, ele precisa de um tratamento de uma condição específica que ainda não foi descoberta. Por isso a importância do médico reumatologista, gente. Por mais que você tenha um diagnóstico fechado, talvez você esteja com um diagnóstico não tão certo, né? Não tão certo, exato. Então, isso é importante. E a importância também da coordenação do cuidado, né? Sim. Que é essa questão de ser acompanhado pelo psiquiatra, pelo reumatologista, para em conjunto tratando de forma integral o paciente, porque o paciente não é um órgão, o paciente, ele tem que ser visto como um todo, né? Ele tem sua história, né? Ele vai lhe contar ali não só seus sintomas, mas um pouco da vida dele, né? Isso. Ele vai compartilhar um pouco da sua... Então, assim, por isso que é interessante, dentro da nossa consulta de reumatologia, a gente fazer uma avaliação mais ampla, ter um tempo de consulta, né? É muito ruim quando eu já fui paciente antes de ser médico, né? E é muito ruim quando você vai na consulta e o médico mal olha em você, não pergunta
muita coisa dos aspectos de sua vida, Isso acontece assina tanto. ali um papel e manda você embora, e às vezes, assim, falta um quê a mais da avaliação. Então, assim, o tempo de consulta, que é justamente também o interesse da gente de fazer uma avaliação mais integral, esse tempo de consulta é fundamental, tá? Que é um tempo de consulta pra gente fazer as perguntas, conhecer mais sobre você. Isso é individualizado, né? Quem é você, onde você se encontra, em que meio você está inserido, como os sintomas interferem na sua vida. Fazer um exame físico completo também é fundamental, porque o exame físico, às vezes, ele tem já lhe dá uma resposta ali, um valor diagnóstico para você já encaixar as peças do seu quebra-cabeça, e você só depois complementar com algum exame específico, se houver necessidade. Sim, Muitas vezes o diagnóstico ele vem até com a história e o exame físico. Excelente, doutor. Então, para fechar, a gente já conversou sobre tantas coisas, né? Mas eu queria que, para deixar claro para as pessoas, o que é uma doença autoimune? Porque a gente já conversou tanto sobre isso, mas muitas pessoas não sabem o que significa uma doença autoimune. O que é isso, doutor? Então, Jéssica, assim, para ser um pouco bem, não ficar falando muito mediquês, né? Falar muito termo técnico, assim, de uma forma bem mais simples, para o pessoal de casa entender também. Assim, a doença autoimune, ela é nada mais do que uma reação do nosso corpo contra ele mesmo. Então, assim, nós vamos desenvolver anticorpos ou vamos ter alterações na sinalização entre nossas células, que muitas vezes até não tem um anticorpo, mas tem uma alteração entre a sinalização das células, e essa alteração nessa comunicação, nessa sinalização, vai levar a uma resposta do nosso organismo de uma forma amplificada, né? Então, assim, você vai ter uma reação inflamatória na comunicação ali de suas células, e aquilo ali vai gerar um aumento de reações que não deveriam existir. É como se nossos soldados percebessem aquilo ali como não próprio, né? Isso. E aí começasse a... Isso. Então, assim, você vai ter uma sinalização de uma célula para outra que deveria estar falando com a outra amiga, assim, ó, fique tranquilo que tá tudo bem. Isso aqui é nosso. Essa aqui tá tudo bem, estamos em casa. Mas não, ela vai falar assim, ó, o bicho tá pegando aqui. Nunca vi isso aqui, não. Trabalhe aí, fique inflamada, fale com as outras células aí que a gente tá em perigo. Temos um inimigo aqui, o perigo iminente. Mal sabe ela que o perigo é ela mesma, né? E aí o corpo fica com a reação exacerbada, né? Então, assim, isso tudo reflete em atacar as articulações e os outros órgãos do corpo. Então, assim, de forma bem resumida e mais didática, se fosse para resumir como é uma doença autoimune, assim, para uma pessoa que não entende do assunto a fundo, eu explicaria mais ou menos dessa forma, tá? Mas aí se na consulta a gente tiver um paciente que quer alguma coisa em termos mais técnicos, eu acho que a gente também dá para poder aprofundar. Acho que também não é o momento da gente falar, às vezes, aqui no podcast, uma linguagem mais complexa. Claro, né? claro. Eu acho que aqui o objetivo é ser uma linguagem mais acessível para o nosso paciente. Exato, para todo mundo entender. E eu acho que você fez isso de forma perfeita. Você esclareceu bastante, foi bastante didático. Eu tenho certeza que as pessoas compreenderam um pouco mais sobre as doenças autoimunes. E, gente, quando precisarem de um médico reumatologista, fala um pouquinho onde você está trabalhando, doutor. Atualmente eu estou com um consultório aqui em Patamares, na Mais Saúde, e também logo vamos iniciar os atendimentos lá na familiar. Na familiar. Na policlínica familiar. Isso aqui pro pessoal de Abrantes, região, Camaçari, eu acho que vai ficar mais acessível pra gente chegar em vocês, e a gente está de braços abertos para poder avaliar todo mundo. Sem dúvida, só venha acrescentar. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu achei sensacional quando você me fez o convite, não pensei duas vezes antes de aceitar, e que venham os próximos, não? Obrigada. Beijo. Um beijo.